E em confronto, o bandido perecer. E o nome da medalha, inclusive, acho que é do sargento que fez. Projeto de lei para bolha, né? Porque é inconstitucional. Bom, vamos lá. 6 horas e 52 minutos, conforme nós combinamos. Nós estamos recebendo aqui Neri Geller. Neri, deputado federal. Chama de deputado, porque eu não sei qual que é a tua função hoje. Mas, bom dia, Neri, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius, bom dia, Nestor. Vamos ver o Nestor aqui no programa. E é muito gratificante, Paulo, vir aqui no seu programa, mais uma vez, conversar com a sociedade cuiabana, e principalmente depois dos acontecimentos. E o que eu estou fazendo hoje, eu sou Neri Geller, né? Vou voltar para a minha atividade empresarial, voltar para Lucas, mas vou continuar militando na política, porque acho que isso é uma missão. Neri, da última vez que você esteve aqui, acho que você está mais queimadinho um pouquinho, temperatura alta, você tem as temperaturas altas que você enfrentou ultimamente. Diria que você está mais fritadinho um pouquinho. O que aconteceu lá? Paulo, é muito tranquilo. Não me vejo como uma pessoa que saiu fritado, não, até porque saí de cabeça erguida. Acho que houve injustiça, sim. Saí do governo, não saí atirando, e modéstia à parte saí com moral. Quem tem serviço prestado para o Estado, para o país, e não é pouco, é muito. E saí dando as explicações que tinha que ser dado, e por isso que eu estou aqui na rádio, exatamente para conversar. Você me ligou durante o acontecido, eu achei que deveria, naquele momento, cuidar como eu iria me posicionar na imprensa, até para não ser injusto e para não criar um problema ainda maior para o governo, porque essa questão da importação do arroz, ela é muito clara, muito tranquila, e eu gosto de falar sobre isso, porque é um assunto que eu domino, que eu conheço, e que houve atrapalhada no governo. E essa atrapalhada no governo não é do Neri Geller. Essa atrapalhada não é do secretário de Política Agrícola. Eu vi desde o primeiro dia, na primeira reunião que nós fizemos, antes das enchentes, na presidência da República, estava o ministro Favro, estava lá o ministro Haddad, e estava também o ministro Paulo Teixeira, junto com o presidente da Conab, e com o Silvio Porto, que é o diretor de logística lá, diretor de inteligência da Conab. E o presidente Lula colocava da preocupação que tinha com relação ao abastecimento de arroz, o preço alto do arroz e também do feijão. E eu coloquei... Teve várias discussões, Nestor, e muita conversa, pouco desconecta, sem ter orientação técnica. E eu tinha os dados técnicos, pedi licença ao ministro Favro, e o presidente então pediu que a gente colocasse a posição técnica nossa. E nós colocamos com muita clareza. Presidente, o arroz o preço está alto? Está, sim. Mas nós temos dados aqui que mostram que nós vamos ter uma super safra no Rio Grande do Sul, que 78% da produção nacional está no Rio Grande do Sul. Nós temos um crescimento lá da ordem de 5% a 8% numa projeção de safra. Nós temos um crescimento no Centro-Oeste de 30%. E o início da safra está acontecendo. E na região do Mato Piba, que abastece mais a região Nordeste, também tem um crescimento de quase 28% da produção. Então, a tendência é que nos próximos 20 e 30 dias tenha uma queda no preço, e abastecimento não tem nenhuma preocupação com relação a isso de faltar estoque. Pelo contrário, nós estamos começando a ter excedente e estamos exportando, e os dados estão aí. Feita essa reunião dessa forma, tirou-se da pauta. E aconteceu. Eu fui na outra semana no Rio Grande do Sul, lançamos o início da colheita lá em Pelotas, uma safra espetacular, e a queda, os dados estão aí, começou a cair o preço do arroz no mercado interno. E uma outra questão que nós colocamos com bastante clareza para o presidente da República, que a importação de arroz, ela não tem objetivo direto no preço. Por quê? Porque o preço é globalizado. O preço é uma commodity hoje. O que acontece no mercado internacional também, o preço do arroz está um pouco acima
da média dos últimos 5 anos. Por quê? Porque os estoques mundiais estão um pouco baixos. E por que os estoques mundiais estão um pouco baixos? Porque as outras culturas, como soja, milho, eram até o ano passado mais rentáveis que o próprio arroz. Então, no Rio Grande do Sul, mesmo aumentando a produtividade por hectare, teve nos últimos 5 anos uma queda, porque muita região alagadiça migrou para cultura da soja, porque a soja estava a 170, 180 reais. Isso é oferta, isso é mercado, e é assim que tem que ser. E nós colocávamos lá, Paulo, que então, se necessário fosse, onde poderia mexer no preço, sim, seria tirar a TEC, que é a alíquota de importação fora do Mercosul, que é 12%. Aí sim, se você você quer estimular a importação, você tira a alíquota de importação, ele tem um preço direto. Isso tem uma tendência de queda no preço direto, porque você tira, então, o custo. Agora, só a importação por si só, no universo de 12 milhões de toneladas de consumo, você subsidiar 1 milhão de toneladas, você vai ter que ter um controle muito rigoroso, e aí teria que montar o mercado da Cobal para você fazer isso. É uma coisa, assim, completamente fora do que a gente pode pensar. Então nós víamos, Paulo, exatamente uma grande janela de oportunidades para a produção nacional, para nós suprir a nossa demanda interna e nos tornarmos autossuficientes para fora. E o resultado estava aí. E se consolidou exatamente tudo isso. Caiu o preço, aí veio a enchente no Rio Grande do Sul. E aí sim, nós tínhamos 78% da safra colhida, 83% da safra colhida, e faltava colher 17%. E todas as informações nós tínhamos, e Paulo, eu, modéstia à parte, nisso eu trabalho sempre orientado pela equipe técnica, eu sempre tenho informação, eu estudo sobre isso, conheço o assunto. E nós tínhamos então... Fomos chamados à Casa Civil com a equipe técnica, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, porque precisava, então, uma medida provisória para importar 1 milhão de toneladas de arroz de 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se nós estávamos trabalhando para ter equalização, aumentar 3, 4 bilhões e tinha dificuldade, imagina nós importar. A nossa posição, da mesma forma, foi acompanhado pelo Ministério da Fazenda contra a importação, e tirar a alíquota de importação, e foi o que aconteceu. Então, fizemos a nota técnica da importação, que isso sim é política agrícola que se faz, encaminhamos para a Camex na segunda-feira, a reunião foi numa quinta-feira, tirou-se a alíquota e então começou a vir arroz de outros países. Eu estou contextualizando isso porque muitos empresários estão me ouvindo e eles sabem do que eu estou falando. Eles conhecem o assunto e é importante a gente colocar essa posição. E Paulo, na esplanada do Ministério, todo mundo sabia dessa minha posição. Aí decidiu-se então pela importação. É importante realmente você contextualizar pelo seguinte: esse leilão ele aparece depois das enchentes para todo mundo. Exatamente. Mas ele já tinha, Paulo, quando nós fizemos a reunião no Ministério, na Presidência da República, saímos da reunião da Presidência da República, foi dada uma coletiva, isso está registrado, e inclusive as agendas minhas são públicas. É importante, às vezes, a imprensa que ouve checar essas informações, para não sair o Neri como se tivesse feito alguma coisa errada, porque se tem alguma coisa que eu não fiz, foi errado, eu defendi o que é certo. E aí decidiu-se então, Paulo, aí decidiu-se então, depois com a enchente, teve sim um ataque especulativo, Paulo, é importante a gente falar, e aí eu defendo o presidente Lula, porque ele teve preocupação sim com o preço do arroz, é um governo que é mais sensível a essa questão social, que cuida mais da periferia, e nós fomos então e colocamos a posição, tiramos a alíquota que trazia importação e tinha-se todas as informações do Ministério do Transporte e do DENIT que o reestabelecimento da logística no Rio Grande do Sul seria muito rápido, seria em questão de 8, 10 dias se resolveria. Então o estoque que estava lá já colhido, 83% da safra, e os 17% que faltava colher ainda, uma boa parte estava fora das áreas de alagamento, e que a quebra seria no máximo 7, 8%. E se consolidou isso, uma queda de 5%.
10% só no Rio Grande do Sul. Tirou-se então até que começou a se importar e até então estava encaminhado, mas resolveu-se igual fazer o leilão de importação. Então qual foi a posição nossa? O leilão, deixar bem claro, não é o Ministério da Agricultura que faz, é a Conab que faz, que está vinculado ao MDA, Ministério de Desenvolvimento agrário, exatamente. E aí nós decidimos, então nós colocamos para que então, se fosse fazer importação, se fizesse no máximo 100 mil toneladas, alinhado com a equipe técnica do Ministério da Fazenda e também do Planejamento. O ministro Favaro pegou e expôs embaixo do braço e decidiu lá na reunião dos ministérios, e eu saí da discussão. É exatamente isso que aconteceu, tanto que o Favaro acabou confirmando isso. Agora primeiro não confirmou, depois ele confirmou. Aí chegou o dito leilão, mudou, tirou-se as 100 mil toneladas, resolveram fazer um leilão de 300 mil toneladas, e aí no dia do edital realmente houve um imbróglio, envolveu o meu nome, de novo. Quem fez o edital é a Conab, o orçamento é do MDA, no que fica na Secretaria de Política Agrícola e no Ministério da Agricultura é PGPM, é o Programa de Garantia de Preço Mínimo, não o estoque público, isso fica no MDA. Aí fez-se então o edital, e o edital, se vocês olharem hoje na Conab, é muito rigoroso, é o que sempre faz, e aí eu tenho que ser justo, tenho que defender a Conab, porque foi edital, quando você faz com a participação da CGU, um dos maiores compliance, mais rigoroso hoje, não só no poder público, mas inclusive da iniciativa privada, um dos maiores compliance hoje é da Conab. Eles fazem, muito leilão, as cestas básicas que são compradas para os índios, para o MDS, que é o desenvolvimento de ação social, é tudo feito pela Conab. Quer dizer, é muito rigoroso, não é assim, um diretor vai lá e aperta um botão e faz. Neri, eu gostaria da gente primeiro discutir essa questão do leilão, para depois a gente chegar no edital e na empresa que ganhou, se você me permite. Vamos lá. Então, do que você está me dizendo, o que você está dizendo é o seguinte: o governo forçou a barra para ter um leilão. Você foi contra o tempo todo. Inclusive, a chama do leilão surgiu, você não sabe nem onde. Quando apareceu, vamos fazer o leilão. Não, mas vamos fazer o leilão. Quer dizer, houve uma insistência do governo em fazer esse leilão. Inclusive contra o seu próprio parecer. Aqui, e agora se tratando da sua demissão, vou juntar uma interpretação que eu tive aqui, sem conversar contigo, que nós estamos conversando agora, e uma palavra aqui, uma declaração do José Medeiros. Quando surgiu essa história de leilão, já houve uma movimentação. Quando apareceu aquela irregularidade, se falou em CPI. Se organizou uma CPI. Estava se encaminhando para ter uma CPI. Você, nas suas declarações para a imprensa nacional, disse que você tinha tido uma reunião antes de ser demitido. Você foi demitido pela imprensa. Você tem uma reunião com o Favaro, ficou tudo acertado, etc. e tal. Você virou as costas, ficou sabendo que foi demitido. No caminho, você ficou sabendo que foi demitido. E aqui a minha interpretação. Saiu do controle do Favaro. O Favaro acertou algo realmente com você, conversou na reunião, etc. Tal. Vamos fazer assim, assado. Tudo continua do jeito que está. Chegou alguém do governo e falou: não, precisamos, e aí aqui eu vou entrar com a palavra do José Medeiros. A cabeça do Neri não nos serve para impedir uma CPI. Então saiu do controle do Favaro, o Favaro não tinha mais controle sobre isso, tanto que ele foi assessorado em entrevista por outro ministro, né? E vamos oferecer a cabeça do Neri, vamos parar com isso porque pode escalar. Essa foi a minha interpretação aqui. O que você me diz? Paulo, realmente eu ia chegar exatamente, contextualizando, chegar no final. Chegou o leilão, teve uma corretora, teve 6 corretoras que participaram e teve uma corretora que o Robson, aqui de Mato Grosso, que muitos conhecem, que atua no ramo, participou. E esse Robson foi assessor meu até 2020. Eu liguei. Filho do Dega, né? Exatamente, filho do Dega, conhecido, inclusive muito conhecido do Favaro. Tá?
Aí eles vincularam, porque o meu filho, em agosto do ano passado, antes de eu ser secretário, ele abriu uma... É importante a gente colocar isso com muita clareza para a sociedade. Abriu uma empresa com o Robson de corretagem. Meu filho faz hoje agricultura regenerativa. Marcelo fez agronomia em Lucas e, modéstia à parte, tem uma boa cabeça e trabalha nessa questão. Quando ele viu que eu ia assumir, eu falei, Marcelo, no órgão público você não pode participar porque vai ter conflito de interesse. Isso também é importante a imprensa em checar essas informações. Tanto que vieram para cima de mim como se meu filho tivesse participado. E ele não participou. A empresa que ele abriu sociedade não teve nenhuma movimentação financeira, não teve nem abriu conta. Ele declinou do negócio. O Robson tocou e participou já de mais de 10, 15 leilões na Conab ainda no ano passado. Ele participou... Leilão do milho ele ganhou também. Ganhou o leilão de milho antes de eu entrar na Secretaria de Política Agrícola. No dia participou 6 empresas. O edital é público e a Conab fica sabendo dos ganhadores depois que abre o leilão. Isso é bolsa de valores, não tem conversa fiada, entendeu? Aí participou, aí quiseram me vincular. Eu falei, opa, calma lá, aí não. A ministro Fávaro, sinceramente, não saiu do controle dele, não. Ele tinha isso embaixo do braço e ele conduziu. E eu não, a decisão de você ficar ou não? É dele. Categoricamente é dele. Eu conversei com o Fávaro na segunda-feira de manhã. Eu não saí mal do governo, Paulo. Logo você vai ter informação. Logo. Não saí mal do governo porque eu tenho serviço prestado. Nós, os grandes programas da agricultura, e quem faz interlocução do setor a nível nacional com o setor agrícola para o governo sou eu, muito forte. E é reconhecido, eu não estou aqui querendo ser o bom da história, não, mas é serviço prestado pelo Estado, pelo país, e vocês da imprensa acompanharam isso. Decidiu-se por tirar, foi uma decisão do ministro Fávaro. Eu conversei com o ministro Fávaro na segunda-feira, quando cheguei em Brasília, eu liguei na sexta-feira, quando começou a estourar isso a nível nacional, eu liguei pro meu filho, porque eu me assustei, né? O meu filho, o Marcelo falou, eu falei, Marcelo, o que é isso que está saindo na imprensa? Você tem participação? Tem alguma coisa ou não? Ele falou, pai, zero. Eu não abri a corretora, a empresa está inativa, você pode checar, pode... É isso mesmo, porque eu tinha responsabilidade com a estabilidade do governo, inclusive. Tá? Então eu tinha que cuidar como que eu iria me posicionar para não, daqui a pouco, falar uma coisa que não fosse bem assim. Então fui buscar a informação, liguei para o Robson também, aquele dia de noite. Não tive nenhuma participação. Falei, Robson, o que é isso? Falei, não, eu participei do leilão, sim. Aliás, eu estou participando desde o ano passado, desde julho do ano passado, antes do senhor ser secretário. Eu falei, pô, Robson, mas olha o transtorno que está dando para mim. Sabe o que ele falou para mim? Categoricamente, ele falou, ô deputado, você não paga meu salário. Eu tenho a minha empresa faz 4 anos, eu estou prestando serviço para a iniciativa privada e participei do leilão. E qual é o problema disso? Pronto, me desmontou. E aí eu fui nessa linha conversar com a imprensa e esclareceu. Não tem, aí eu tenho que ser justo também com o ministro Fávaro. Não teve má fé. E o Medeiros é meu amigo, inclusive me deu muita força lá. Eu fui líder da bancada, a gente é adversário, tem posicionamentos ideológicos diferentes, mas nós temos uma relação de extrema confiança. O Nelson Barbudo, o Medeiros, todos eles, e vocês sabem da relação que eu tive com essas pessoas. Não teve má fé. O que teve é atrapalho, não foi ouvida a equipe técnica. Deveria o Fávaro ser orientado pelos técnicos da Conab, teria que ter visto se realmente precisava fazer as 300 mil toneladas. E qual foi a reação? Eu conheço o setor agrícola do país. Esse pessoal tem força, porque é a principal mola propulsora da economia. Quando um setor como o arrozeiro do Rio Grande do Sul, que movimenta 78% da produção nacional, que é boa parte da base alimentar da sociedade brasileira, se levanta e fala, opa, vocês estão querendo nos prejudicar, nós não vamos aceitar. O que precisa ser feito é sentar com esse setor e dialogar. E esse setor estava certo. De novo, a preocupação do presidente Lula e do governo é mais do que justa.
Paulo, porque o presidente Lula, eu vi, ele estava preocupado com o preço do arroz e estava preocupado também com o abastecimento. Quando você coloca os dados que não precisavam se preocupar com a questão do abastecimento, que estava resolvendo o problema da logística do Rio Grande do Sul, o ataque especulativo seria momentâneo, porque no Mercosul, que tem um excedente de quase 4 milhões de toneladas, só Argentina, Uruguai e Paraguai, que vinha para abastecer, e eles estavam segurando e fazendo um ataque especulativo. Quando você abre a TEC de importação fora do Mercosul, automaticamente você abre espaço para vir arroz de outros países para atender. E só esse movimento, ele já demonstrou uma pequena queda no preço do arroz interno. Foi questão de 3, 4 dias. Então é isso. Não houve, o que houve foi atrapalhado. Eu acabei saindo do governo e, Paulo, estou muito tranquilo, mas 100% tranquilo. Você já falou várias vezes aí que possivelmente você retornará. Não, já me chamaram, mas ali para o Ministério da Agricultura, não. Você não volta? Não volto em nenhuma hipótese. Com todo o respeito, quero que o Fávaro é mato-grossense, conheço há 30 anos, que faça um bom trabalho. Mas comigo ele não conta mais. No Ministério da Agricultura, enquanto estiver sob comando do ministro Fávaro, eu não volto. Em nenhuma hipótese. Não saí atirando em ninguém. Fávaro não agiu de má fé. Mas ele não agiu correto comigo. Como parceiro dele, como secretário de Política Agrícola, quem tem serviço prestado, que não se omitiu, que chamou a responsabilidade. Eu fui com o ministro Fávaro, conversei com ele. Fávaro, eu assumo a responsabilidade, sei que tem imbróglio. Vamos conversar, não tem uma vírgula de erro, não tem nada de ilegal. Se tiver alguma coisa, eventualmente, se eu precisasse ter me afastado, eu teria feito. E teria falado, vou sair 30 dias. Porque não tem vínculo nesse caso do edital com a Secretaria de Política Agrícola. Primeiro que foi ele que conduziu o processo. Segundo, o orçamento não é nosso. Eu dei as informações técnicas da produção e eu fiquei contra, porque eu estava defendendo, Paulo, de novo, com todo respeito. Se nós temos 30 milhões de toneladas, 30 milhões de hectares de pastagem degradada que pode ser incorporado ao sistema de produção de grãos, se a principal cultura para tirar a acidez do solo é o arroz, vamos estimular a produção nacional, vamos dar crédito para construir armazém que nós fizemos em 2013 e 2014, vamos financiar a correção de solo, de calcário, de fosfatagem, e isso aí, os produtores, empresários que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Era uma oportunidade e é ainda uma grande oportunidade para nós desenvolver a produção nacional, para nós continuar gerando emprego, gerar renda, dar lucro para o setor agrícola através dessa cultura. É bom porque movimenta a economia e ajuda a abastecer, inclusive, o mercado internacional. Paulo, o mundo consome 760 milhões de toneladas de arroz. O Brasil está produzindo 11 milhões de toneladas e tem capacidade para chegar a 40, 50 milhões de toneladas. Nós podemos ser, como nós nos transformamos Mato Grosso, num grande exportador de milho. Nós produzíamos há 12, 15 anos atrás 11 milhões de toneladas. Hoje nós estamos produzindo 52 milhões de toneladas. E, Paulo, modesta parte, Neri Geller, Blairo Maggi, participou muito para que isso ocorresse. Nós trouxemos em 2013, e eu me arrepio, viu, Paulo? Tô vendo que está se emocionando a falar. Não, porque fizemos tanto. Nós fizemos garantia de preço mínimo do milho, quase 3 bilhões de reais eu trouxe para o estado de Mato Grosso e para o Centro-Oeste para subsidiar e para dar garantia de preço mínimo para a gente continuar nessa atividade. Essa política hoje está trazendo quase 40 bilhões de investimento de usina de etanol aqui, porque foi feita uma política de médio e de longo prazo com visão nacionalista, de desenvolvimento sustentável, é agricultura regenerativa e agricultura que gera energia limpa. Etanol é o que está no mundo hoje. Vocês acham que Mato Grosso, além da capacidade do produtor, ele se desenvolveu sozinho? Não, ele se desenvolveu com políticas públicas, principalmente de 2013 para cá. Nós construímos, Paulo, eu fui responsável
Eu fui responsável, junto com o setor, de fazer o maior programa de construção de armazém da história. Foram 25 bilhões de reais financiando o nosso produtor com taxa de juros de 3,5% ao ano, com 3 anos de carência e mais 12 anos para pagar. Esses vastos armazéns que foram construídos, na grande maioria foi financiado pelo governo, quando eu estava lá como secretário de Política Agrícola, como ministro da Agricultura. E não foi só o programa de armazenagem, não. Foi a garantia de preço mínimo que eu falei, foi o contencioso do algodão que nós resolvemos nos Estados Unidos. Fui lá na Casa Branca assinar um acordo que vinha de 2002, de quase 2 bilhões de reais, que trouxe para o nosso produtor de algodão condições de fazer investimento em pesquisa, em tecnologia, em automação de propriedade, tudo isso linkado, organizado, ouvindo as equipes técnicas e trabalhando. Construímos, Paulo, o programa do Inovagro, que é um programa de acesso à inovação tecnológica. Isso levou conectividade no campo, levou agricultura de precisão, levou incorporação de tecnologia dos módulos da avicultura, da suinocultura. Isso foi tudo feito, Nestor, com trabalho bem feito. E eu não vou deixar pagar isso. Eu seria covarde se eu saísse do ministério quieto, como alguém, nós fizemos atrapalhada aqui, vamos tirar o Neri e vamos dar a responsabilidade para ele. Negativo, não foi assim. E eu enfrentei esse assunto assim, com altivez, com cuidado, porque eu sabia da responsabilidade, e eu sei que ficou um clima muito chato. As pessoas que me conhecem, poxa vida, há 30 anos, quantos produtores me conhecem? Pega o governador Mauro Mendes, pergunta para ele o que nós fizemos na segurança quando fui líder por 2 anos. O que nós fizemos na questão da BR-163, na liberação da malha paulista lá em São Paulo para trazer a ferrovia para cá. Quanto recurso nós colocamos aqui, o Neri Geller, com 141 prefeitos do estado de Mato Grosso. Se o Neri Geller algum dia teve qualquer desvio de conduta, pode perguntar, de bastidor aí. Então, eu fui obrigado a fazer isso, me posicionar com bastante firmeza, e estou aqui muito tranquilo, viu, Paulo? Vamos continuar ajudando o setor e com a cabeça erguida. Fui chamado para voltar para o governo. Não vou voltar agora para casa, cuidar minha vida um pouco, me reestabelecer, conversar com a sociedade. Para voltar para o governo ou para voltar para o MAPA? Não, para o MAPA eu fui. Não, o convite. Vamos deixar para acontecer, né? Tive. Paulo, eu fiquei assim, mesmo com tudo que aconteceu, mas tem algumas coisas que vale a pena. Vale a pena você ser persistente, mesmo que a família sofra, mesmo que você sofra, porque não foi fácil para mim, mas o reconhecimento na esplanada dos ministérios e do próprio parlamento e do núcleo do governo, liderado pela presidente Gleice e outros, é bem legal o reconhecimento que as pessoas têm pelo nosso trabalho, pela lealdade como eu conduzi, pela forma como eu fiz, e com certeza vai ter desdobramento, e eu quero muito ter o cuidado de restabelecer toda a verdade, e tudo que eu estou falando aqui, é importante checar essas informações. Eu não, Paulo, Medeiros falou aqui da questão do CPI. Todo mundo achava que eu não teria coragem de ir lá na Comissão de Agricultura. Eu fui e falei, não precisa fazer CPI. Pode me chamar que eu vou lá. O Evair, que é o presidente da Comissão de Agricultura, opositor ferrenho, eu fui lá, expliquei item por item, não me omiti de uma pergunta. E fui no calor, né, no calor da emoção mesmo. Eu fui lá e exatamente coloquei as claras e pacifiquei. O meu amigo Medeiros falou da questão da CPI com muita tranquilidade. Acho que não vai ter assinatura, porque quem checou as informações, Paulo, foi lá e verificou que foi atrapalhada a política, foi mal conduzido o processo, não teve má fé. A CGU e a Polícia Federal está investigando e já tem parecer interno que os processos foram todos eles de forma correta. Neri, eu vendo esse desabafo seu aí, e inclusive você fazendo um retrospecto de todo o seu trabalho e a sua emoção ao falar do trabalho que você fez para esse setor e aqui em Mato Grosso especificamente. Só que tem aí em tudo isso uma frase do Lula que, ao meu ver, passa por cima de tudo isso. Ele não explicou direito. Falou, tinha falcatrua lá. E o demitido foi você. Isso, como é que você recebe
esse tipo de afirmação, sendo, com tudo isso que você fez aí, que você falou, que você trouxe aqui, e dizendo que, olha, é uma coisa que as pessoas não podem esquecer. E foi para o governo do PT, e foi o governo do PT, para quem você trabalhou, para quem você fez tudo isso aí. E aí, você é demitido e, uns dias depois, o presidente da República fala assim, não, foi anulado porque tinha falcatrua lá. Paulo, eu acabei de falar e reafirmo aqui. Foi mal conduzido o processo e o presidente Lula, falei na minha entrevista ao vivo que eu dei em 3 emissoras nacionais, foi no Canal Rural, na Band News e também na Jovem Pan. E agora aqui em Cuiabá, a primeira entrevista que estou dando é aqui na Jovem Pan também, junto com você, Paulo. Obrigado. E com vocês. Até porque aqui o debate é muito aberto e eu gosto que seja assim. O presidente Lula foi mal informado. É isso, ele falou, ele tinha que dar uma explicação para a sociedade, porque aquilo lá realmente se tornou uma coisa como se fosse o fim do mundo. E na verdade foi um equívoco político, uma atrapalhada muito grande. Por quê? Porque não se ouviu os técnicos. Porque não deu os argumentos para o presidente Lula falar, presidente Lula, não adianta nós importar 300 mil toneladas, nós vamos gastar bilhões de reais, vamos prejudicar o setor arrozeiro do Brasil e não vai resolver o problema da inflação. Porque você subsidiar 300 mil toneladas no universo de 10 milhões de toneladas, se o preço é globalizado, não precisa ser economista para saber disso. Não resolve. O que nós temos que fazer é aumentar a produção nacional e internacional, inclusive. Por que o governo no mundo forçou a barra para fazer isso? Porque a inflação estava alta, Paulo. O presidente Lula tem razão. Eu sugeri na reunião lá que nós tivemos na primeira, antes da enchente, que se fosse, que o governo é um governo que faz um social muito forte, e tem que se reconhecer isso, né? Eu sou a favor da produção, eu estava na trincheira no governo do PT, mas Paulo, eu não fiz para o setor só no governo do PT, eu fiz como deputado federal. Os grandes temas nacionais, licenciamento ambiental, lei defensiva agrícola, foi tudo eu que liderei junto com outros companheiros valorosos da FPA. E nós fizemos, diferente de muitos que vão para as redes sociais, ficam criticando e xingando. Eu não, eu trabalhei e ajudei inclusive muito o presidente Bolsonaro. Eu tinha divergência com o pessoal da ProSoja e o Cadori era o nosso presidente, ele foi lá e me procurou, Neri, você tem que ajudar, você resolveu a questão do licenciamento ambiental, você tem uma articulação boa com o presidente Arthur Lira, você tem que nos ajudar na questão da lei defensiva agrícola, porque ela é uma pauta importante, porque ela libera o genérico. Eu falei, tá bom, Cadori, vamos encaminhar. Me deu a missão, fui lá e pá, fui correlator da lei defensiva agrícola, foi lá em menos de 90 dias nós aprovamos a lei. Então eu sempre ouvi o setor. Agora quando eu assumi a secretaria de... Por que eu estou falando isso, Paulo? Porque não foi só no governo do PT. O ranço ideológico de extrema direita e extrema esquerda, comigo não funciona. Eu sou centro, eu quero resolver as coisas, eu trabalho. Eu ajudei o presidente Bolsonaro também e nunca neguei disso, né? E eu acho que essa é a nossa função. Essa questão do presidente Lula categoricamente ter falado que foi falcatrua é porque estava sendo noticiado a nível nacional. Quando o presidente teve as informações, o que ele fez? Cancelou o leilão. Por que não cancelou antes? Porque não tinha as informações. Eu preciso passar para a minha bancada aqui, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você. Duas, na verdade. Primeiro, sobre a ProSoja aqui reclamou do lançamento aí do financiamento agrícola, falou que não é aquilo, que não foi bom. E uma outra sobre o financiamento da própria ProSoja, desse encontro de direito que teve lá em Camboriú. Esse de Camboriú. O encontro que teve o Milei, etc. A ProSoja patrocinou outros. Paulo, eu fui fundador da ProSoja e me projetei politicamente pela liderança classista quando fui coordenador do núcleo da ProSoja. Aliás, quem botou o Fávaro como coordenador político lá em Lucas da ProSoja fui eu. Quem colocou ele como vice-presidente quando eu saí aqui do estado fui eu. Quem filiou ele no PP para ele ser vice-governador fui eu. E ele te colocou como tio Neri, o arroz. Não, aí eu também não vou. Mesmo assim, eu tenho consideração pelo Fávaro, pela nossa história que nós temos. Mas não foi justo. Não foi. E disso eu não abro mão. Pronto. Cometeu erro, não deveria ter feito as coisas conforme a orientação técnica. Ele sabe que eu não devo. E ele sabe também que eu não queria ocupar o espaço dele. Eu queria ajudar. Aliás, como eu ajudei 3 ministros. Eu fui secretário de Política Agrícola do ministro Mendes Ribeiro, fui secretário de Política Agrícola
do ministro Haddad, sempre segui a hierarquia, depois fui ministro da Agricultura e, modéstia à parte, fui um bom ministro da Agricultura e depois voltei com o Blairo Maggi. Pergunto para o Blairo se eu atropelei uma vez. Comigo não tem isso, eu sigo a hierarquia, eu não sou agoniado para ter. Eu, modéstia à parte, gosto do que eu faço porque me motiva. A agricultura brasileira, quem acompanhou, como eu acompanhei, desde a votação do Código Florestal, a aprovação da biotecnologia em 2006, 2007, eu era suplente de deputado federal, participei de todas as pautas. Então nós fizemos muito pela agricultura. Como é bom você ver o Mato Grosso andando. Quem conseguiu a licença da estruturação portuária de Miritituba fui eu como ministro da Agricultura. Nós fizemos muito e eu não fiquei me gabando disso. É minha obrigação de fazer. Você acha que então é nessa linha. Com medo de perder? Não tô. Essa pergunta tem que fazer para ele, não é para mim, Paulo, com todo respeito. Sim, tem a você e eu gosto das perguntas que você me questiona porque eu posso responder. Eu não gosto de fazer jogo combinado. Tanto que na imprensa, Vinícius, que eu fui nos 3 meios de comunicação, queriam gravar comigo. Falei, não, só vou se for ao vivo. E fui nos 3 meios de comunicação para dar um norte na discussão ao vivo. Porque não tenho nada para esconder, absolutamente nada. E eu estive numa banca de entrevistadores da Jovem Pan de 7 fera internacional. Então, se eu tivesse qualquer, eu estaria na boca do leão. Não. Se tivesse o que esconder. Se eu tivesse que esconder, não tenho o que esconder. E, Paulo, é muito tranquilo. Eu estou aqui colocando os pingos nos i. Eu estou colocando as coisas que nós fizemos pelo setor agrícola, que nós fizemos pela classe política, pelo que nós fizemos para o Estado de Mato Grosso e o que representou essa questão do leilão. Deixar isso bem claro. Qualquer cidadão que tiver qualquer dúvida, vai lá e pega as informações. E tudo vai vir às claras. Nesse negócio aqui, se alguém tiver rabo preso, que fez alguma coisa errada, está ferrado. Porque o em cima é internacional. É uma coisa muito, muito grande. E eu estou bastante feliz, Paulo, sabe por quê? Porque as coisas estão se esclarecendo por si só. Eu posso caminhar aqui no estado de Mato Grosso e voltar lá para a minha cidade, ir na imprensa local, que eu vou fazer também, e explicar item por item. Porque a única coisa que eu fiz foi trabalhar pelo setor. Vinícius. Bom, Neri, primeiro parabéns, né, pela tua postura, amigo, porque assim, enfrentar a maré, a corrente não é fácil, né? Então, parabéns, porque realmente requer muita coragem, né? Eu sempre levantei essa tese aqui que tinha que investigar as 2 possibilidades, né? O fato de ser uma armação contra você, pode ter sido uma armação, ou de ter tido problema, tem que trabalhar com as 2 hipóteses, né? E não uma pré-condenação como foi feita, né, a seu respeito, né? Mas o que eu quero te perguntar, amigo, assim, uma outra coisa que eu venho falando do seu futuro político, né? Eu te vejo como candidato a deputado federal assim, muito forte na próxima, assim, com 80, 90, até 100 mil votos, e montando uma chapa para atingir os 80%, né, do quociente eleitoral, uns 60 mil votos, para você voltar como deputado federal. E você seria o mais capacitado aí, né, para representar a bancada ruralista mesmo. Né? Muita gente acha que você vai ficar num limbo, né, porque perdeu os 2 lados, né, perdeu o lado lulista, o lado bolsonarista. Eu acho que não. Né? Acho que só se o Nilson Leitão voltar e o Cadório também saia numa candidatura. Né? E aí poderia concorrer com você. Né? Como é que você está vendo isso? O seu relacionamento. Eu acho que você fortaleceu com o agro porque eles concordam com você. Né? E eu também concordo nessa questão do leilão do arroz. Né? Como é que você está vendo 2026, né? Vinícius, é muito cedo ainda para falar sobre isso. Você também conhece um pouco a trajetória. Inclusive o Estado de Mato Grosso, a imprensa conhece a minha persistência e a forma de fazer política. E eu, inclusive, me ausentei um pouco da imprensa aqui do Estado, exatamente para não gerar ciumeira, porque eu entendo que o líder maior é o ministro da Agricultura. Portanto, até nisso eu tive o cuidado para não atrapalhar os trabalhos. Com relação à política, eu falei isso ao vivo, falei isso para o governo. Quando fui apoiar o presidente Lula, eu não saí atirando no presidente Bolsonaro. Eu fui apoiar o Lula porque eu entendia que apoiar o presidente Lula e apoiar o presidente Geraldo Alckmin seria trazer mais o debate para o centro. Porque o Lula demonstrou, vamos ser bem justos, olha, a capacidade de diálogo com a China credenciou muito planta industrial aqui e nós crescemos muito as nossas exportações.
o debate com a União Europeia, sem o ranço, e o presidente Lula é mais ligado ao centro. Ter reaberto, reeditado o Ministério de Indústria e Comércio está fortalecendo sobremaneira, Paulo. Inclusive o Mato Grosso, a questão do etanol, hoje tem uma política bem definida de energia limpa para fora. Então hoje, e eu fui nessa convicção de apoiar uma conversa aberta com o presidente da República. Eu fui em julho ainda, antes da convenção, chamado pelo presidente como o único parlamentar da Frente Parlamentar da Agropecuária que teve coragem de apoiar o presidente Lula. E nós colocamos as pautas, olha, mercado internacional, a questão do ranço ideológico. Nós temos que ser aliado dos Estados Unidos. Na época eu falava, nós temos que ser aliado dos Estados Unidos, mas nós temos interesse com a Ásia. É com a China, que são países totalitários, com o Irã, porque a minha ida, à época, como ministro para o Irã, abriu o primeiro mercado, o primeiro navio de milho que foi para o Irã e o primeiro navio de ureia que veio do Irã foi em 2014. Hoje, 80% do nosso milho que é exportado exatamente para o Irã. Então, são países totalitários que nós não temos que entrar nessa vibe aí. Porque lá é totalitário, nós vamos ir brigar e vamos ficar 100% com o Trump. Não, nós temos interesse comercial, nós temos o interesse da soberania nacional. E isso nós discutimos com o presidente Lula. A questão do lei de defensiva agrícola, Paulo, é importante a gente colocar isso. O Cadore, se está me ouvindo nesse momento, ou a ProSoja, sabe do que eu estou falando. Quem botou isso na pauta e foi votado, Fidelis, no governo já do presidente Lula com apoio do PT. Quem que imaginaria que isso há 2, 3 anos atrás, que o PT iria votar a favor da lei do veneno, que se falava tanto, que se criticava tanto? Nós conseguimos demonstrar que a lei de defensiva agrícola ela é benéfica, inclusive para a questão dos exames toxicológicos, que você tem rigor na questão ambiental, mas ele é uma liberação integrada. E ele favorece, inclusive, a indústria nacional, gerando emprego, porque tem hoje muito genérico que está liberado, que nós estamos dependentes da indústria chinesa, que pode ser produzido no Brasil, que já venceu as patentes, e você não conseguia a liberação. Então você organizar isso, nós iniciamos isso lá com o Blairo Maggi em 2017, o Blairo falou, Neri, pega essa pauta, vamos organizar. Organizamos e conseguimos aprovar. Então, quando fui apoiar o presidente Lula, eu não entrei na questão da vibe aí, eu sou a favor do porte de armas. Votei a favor e mantenho a minha posição, mas dentro da propriedade. Não em veículo, em qualquer lugar, CAC ter 6, 7 mil munições, para que isso? Isso é estimular o crime organizado. Então você tem que ter parâmetros. Eu tenho convicções minhas. Eu sou a favor da família, sou católico praticante. O presidente Lula algum dia fechou alguma igreja, fez alguma coisa. Então esse debate ideológico é que eu tinha divergência com o setor agropecuário, porque eu acho que o assunto ele tem que ser mais convergente, ele tem que ser mais na racionalidade. Não sou a favor de algumas coisas da extrema esquerda, mas não sou também a favor do radicalismo da direita. Nós não podemos, não, porque o Lula ganhou, nós vamos derrubar o Congresso Nacional, vamos fechar o Supremo. Não, isso é crime, isso não pode, tem que ter limites nas coisas. E por isso que eu fui apoiar o presidente Lula, mas eu não, em nenhum momento me afastei do setor agrícola. Depois, mesmo com as divergências, eu recebia todo mundo. A ProSoja ia lá no meu gabinete. A primeira reunião que eu fiz fiz um gesto para o setor, não tive ranço nenhum. Fiz um gesto, no dia que eu assumi numa quinta-feira, na terça-feira tinha reunião, então, da Câmara Setorial do Crédito Agrícola, liderado pelas entidades que são as ProSoja do Brasil. Eu fui lá, me coloquei à disposição. Falei, gente, a questão da política eleitoral passou, vocês contem comigo, nós vamos agora continuar fazendo o que nós fizemos junto com a ProSoja lá em 2013, 2014, 2017 e também em 2018, quando fui deputado federal. Então é esse vínculo que eu tenho, eu sou muito direto nas minhas posições. Eu não consigo fazer, porque agora a onda é defender o armamento, vou defender o armamento. Não, vou defender o porte de arma, mas com responsabilidade, assim como nós fizemos em todas as pautas. Então, eu estou muito tranquilo, só para concluir, eu me estendi um pouco demais, mas a questão política é lá na frente. Eu nunca pedi emprego, eu nunca dependi da política para sobreviver. A questão eleitoral lá na frente, eu vou deixar na mão de Deus e pelo meu trabalho, pelo que eu tenho serviços prestados. Se eu vou sair deputado federal, se eu vou sair deputado estadual,
Isso o futuro vai dizer. Esse vai ser o serviço prestado. Se eu achar que eu devo disputar lá na frente, lógico que eu vou conversar com a turma. Inclusive com vocês, que são meus amigos. Eu e o Nestor já conversamos muito sobre política. E eu fiquei feliz de ver você aqui. Então, o MDB, o PP, o próprio PT, eu não vou, Paulo, não vou ser injusto com a federação. Porque eles me ajudaram e eu fiz e apoiei por convicção. Então, o presidente Lula, não estou aqui atirando no governo, pelo contrário. O presidente Lula teve legitimidade de colocar esse assunto da pauta do arroz, do feijão na pauta, porque é uma pauta que interessa à sociedade brasileira. A forma como foi conduzido foi um grande, violento equívoco, porque iria prejudicar a produção nacional e não iria ajudar na questão do combate à inflação. Você responsabiliza o Favaro por isso? Boa parte, sim. Bom, 7h36, eu quero agradecer bastante aqui a sua presença, ter disponibilizado esse tempo para bater um papo com a gente, perguntar se ainda se continua apreciando o carreteiro e o ainda gosta de um bom carreteiro. O costela. Não. Eu estou falando por conta do arroz, eu estou falando aqui. Não, mas é acompanhado com arroz. É acompanhado com arroz. Inclusive, Paulo, se tem uma cultura que eu adoro, que eu gosto de plantar e produzir, é arroz. Eu acho que o arroz aqui para o Centro-Oeste, principalmente para o Mato Grosso, para tirar acidez é uma beleza. É importante e é a base alimentar da sociedade. Então, desse assunto aí, vim para o meu lado, isso aí pode vir com tranquilidade, porque se tem alguma coisa que eu fiz, foi ajudar e trabalhar. Para finalizar aqui, já junto com o meu muito obrigado aqui, até a próxima, eleição em Cuiabá. Acho, até importante falar sobre isso, acho que tem uma novidade aí. Eu acho que o Kennedy é que tem um perfil, eu acompanhei algumas pesquisas e eu acho que vai ser uma das grandes surpresas aí. Tem perfil, tem aceitação. Se bem conduzido, acho que o Kennedy vai ser um candidato que é uma surpresa de última hora. E quem subestimar o prefeito Manuel Pinheiro também vai se decepcionar, porque Manuel Pinheiro é forte aqui em Cuiabá. Acho que tem grandes chances, tem 4 candidatos fortes, não vamos subestimar. O Lúdio Cabral, o Botelho, que tem a máquina na mão e é uma pessoa mais de centro, e é verdade. Mas a presença do Kennedy, ela vai mudar o quadro político aqui no estado de Mato Grosso. E o Lúdio? Porque Cuiabá vai representar. Pensei que você ia falar do Lúdio, que é da esquerda. Não, eu não tenho nenhuma dificuldade, pelo contrário, eu vou apoiar, já falei isso lá atrás, que a tendência minha era apoiar a federação. Eu tenho um carinho especial pela Rosa Neide, acho que é uma pessoa extraordinária, tem grandes quadros. Agora nós estamos fazendo análise de conjuntura e eu acho que a questão do Kennedy é uma grande surpresa e que pode surpreender aqui em Cuiabá, se conduzido de forma correta. Eu acho que enriqueceu o debate. Lúdio é um candidato forte, claro que é da federação, Botelho muito forte também, o próprio deputado Abílio também mas a presença do Kennedy vai engrandecer o debate aqui em Cuiabá. Você não acha que o Lúdio precisa do empurrão, mas dessa vez do Lula? Eu acho assim, quem subestima também o presidente Lula também comete um equívoco. O presidente Lula tem força política aqui em Cuiabá, o PT tem que ter uma comunicação melhor, inclusive com a produção, inclusive com a indústria. Paulo, se vocês imaginaram o que já foi feito nesse governo só na questão de viabilizar o etanol, é algo que os empresários sabem do que eu estou falando. Precisa de mais comunicação, precisa se comunicar e com Exatamente. certeza a presença do Kennedy vai ser um fator novo e subestimar a força do Manuel Pinheiro também acho que é cedo para você apostar nisso. Obrigado, Neri. Até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e obrigado, Paulo, pela oportunidade, ao povo cuiabano, ao povo mato-grossense, e me coloco à inteira disposição, a partir desse momento, da imprensa toda, para a gente conversar sobre esse assunto da questão do arroz. Eu não tenho nenhuma dificuldade, porque com certeza, se tem alguma coisa que nós fizemos, foi ajudar esse setor que é tão importante para a economia do Brasil.